Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós vamos aqui iniciar algumas ministrações sobre a vida de Jó. E vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1 e depois do 6 ao 12. Assim diz a Bíblia: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: De rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Notaste porventura o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura Jó teme a Deus debalde? Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Imaginemos, meus irmãos, minhas irmãs, que nós tivéssemos perdido tudo. Ou seja, você tivesse 7 filhos e 3 filhas, e num certo dia, tudo que você tinha morresse. Imaginamos que você fosse uma pessoa muito rica e de uma hora para outra perdesse tudo, ficando sem nada. Imaginemos que você tivesse um grande número de empregados e de repente ficasse sem nenhum. Imaginemos que você esbanjasse saúde e que num certo dia seu corpo se transformasse numa chaga só. Imaginemos que você fosse a pessoa mais importante e mais bem relacionada de uma boa parte do mundo e sem explicação você perdesse todos os seus amigos. Imaginemos que só lhe sobrasse o seu cônjuge, o qual depois de tudo dissesse a você: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Imaginemos que você tivesse sido sempre uma pessoa correta nos negócios, fiel nas amizades, de caráter íntegro e, sobretudo, fosse temente a Deus. E fosse até sacerdote, oferecendo constantemente holocaustos ao Senhor. E que, contudo, acontecesse toda essa tragédia com você. O que você faria se tivesse de passar por tudo isso? Pois bem, houve um homem que viveu todo esse drama. De fato, chegou a lamentar que tivesse nascido. Mas em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus o resgatou desse abismo, e Jó pôde dizer: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te ouvem. Capítulo 42, versículo 5. Muitas vezes, Deus permite que nós também passemos por grandes provações. Mas quando olhamos para trás, percebemos que aqueles vales foram tempos de grande aprendizado e também de comunhão com o Senhor. Serviram também para nos ensinar, de forma prática, que a adversidade pode ser um sinal de amor do Pai
pelos seus filhos, mas Deus cuida de nós. Quando você se sentir enfraquecido, Deus virá no momento mais escuro para ensinar que você não depende das circunstâncias. Ele irá mostrar também que se encontra no comando de todas as situações. O sofrimento, muitas vezes, é prenúncio de milagres. Ao fim da provação, você também poderá dizer como Jó: pois eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, versículo 25. Jó era bastante conhecido na época. Ele viveu ao leste do Rio Jordão, na terra de Uz, provavelmente em Edom. Era um homem rico, influente e respeitado. Era também um dedicado servo ao Senhor. Mesmo não sendo judeu, cria no Deus de Israel e o adorava de coração. Foi um exemplo de perseverança. Mas você pode estar me perguntando, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? A existência do mal no universo é o problema mais sério para aqueles que creem em Deus. Para o adorador sincero, as desventuras que povoam a terra trazem inquietação e perplexidade. Chega a ser notável o fato de que no mundo com tantos sofrimentos, a maioria continue acreditando num Deus amoroso e bom. Alguém até pode dizer que são os dissabores que empurram o homem para a fé, mas isso não faz sentido. Pelo contrário, é apesar do mal e não por causa dele que as pessoas se apegam ao Criador. A Bíblia nos fornece muitas explicações sobre a dor. As Escrituras ensinam que as pessoas não sofrem sempre do mesmo jeito, nem pelas mesmas razões. Deus pode enviar a dor aos perversos como julgamento pelo pecado, ou usá-la para fazer com que o ímpio se arrependa e seja salvo. Até na vida dos justos, o sofrimento tem serventia. Eventualmente, o cristão será afligido como meio de disciplina ou para prevenir uma queda. Mas quando alguém permanece fiel na tribulação, presta testemunho aos homens, aos anjos e aos demônios. O sofrimento promove a santificação, purifica a fé, gera perseverança, conduz à perfeição, aproxima-nos dos sofredores e faz cada um semelhante a Jesus. Fica claro que o Senhor não desmerece a dor dos seus filhos. Ele a emprega nos propósitos mais elevados. Segundo a palavra de Deus, há muitas ocasiões em que encontramos explicação para o sofrimento. Para isto, basta substituirmos o porquê por um para quê. Tal ensinamento é legítimo. Ele tem oferecido consolo a um número incontável de sofredores. Algumas coisas ruins acontecem sem que consigamos enxergar nelas razão nem utilidade. No livro de Jó, o brado de porquê ecoa diversas vezes. A pergunta não aparece de um jeito disciplinado. Ergue-se de maneira apaixonada e violenta. Jó era um homem íntegro. Ele amava as pessoas à sua volta e desfrutava de uma vida sossegada. Então, sem nenhum aviso, o mundo desaba sobre a sua cabeça. A prosperidade é substituída pela miséria. O convívio familiar dá lugar à solidão. Seu corpo, outrora saudável, é coberto de úlceras. E até Deus,
que antes o ajudava, responde ao seu clamor com o silêncio. E eu repito, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas? É provável que Jó nunca tivesse pensado nisso antes da tragédia. As Escrituras ensinam que Deus pode usar o sofrimento em favor dos seus filhos. Apesar disso, a Bíblia não nos pede resignação, não nos condena por buscarmos o melhor, nem nos censura por fazermos perguntas. O que ela faz é nos conclamar a combater os dissabores do mundo. Ela nos diz que nessa empreitada seremos parceiros do próprio Deus. O Senhor está em guerra contra o mal. Deus não se mostra conformado com o sofrimento. Em vez disso, age incessantemente a fim de minorá-lo. Ele se manifesta às pessoas e lhes aponta o caminho da felicidade. Ele se mobiliza contra o engano e a exploração. Ele derrota exércitos demoníacos. Ele cura os enfermos. Ele opera milagres. Ele concede libertação. O Senhor chega a ponto de se sacrificar e ir à cruz para que a humanidade tenha paz. E ainda assim, de maneira misteriosa, ele não acaba com o sofrimento ou com a dor. Mas o livro de Jó nos desafia a imitar a coragem dele, investigando o problema do mal. Em algum lugar do universo, Deus e o diabo se encontram. Eles começam a conversar e as atenções se voltam para Jó. Os dois têm opiniões diferentes a respeito do patriarca. O Senhor o vê como um servo leal. Para Satanás, ele não passa de um interesseiro. A fim de saber quem está com a razão, resolvem submetê-lo a um teste. Fazem isso arruinando a vida dele. Parece uma aposta, mas na verdade não é. Se o livro de Jó narrasse um jogo, ele terminaria no capítulo 2. Afinal, o patriarca passa imediatamente no teste. Jó se desvencilha dos ataques malignos com uma facilidade desconcertante. Ainda que Satanás lhe arranque os bens, a família, a reputação e a saúde, não consegue tirar a sua fé. Jó não se revolta em momento algum, não blasfema contra os céus, não reclama das calamidades, permanece fiel ao Senhor e prova quão sincera era a sua devoção. Não é por acaso que no livro de Jó, o diabo some no final do capítulo 2. Ele não tem mais nada a fazer. Foi derrotado de forma cabal e vergonhosa. Depois da forma como Jó lidou com as tentações, resta a Satanás apenas se retirar e desaparecer. E quando o capítulo 2 termina, a história mal está começando. O que lemos no prólogo do livro de Jó não é uma aposta. Algo muito mais sério aconteceu ali. A história começa dizendo que num dia em que os anjos, os filhos de Deus, compareceram perante o Senhor, o diabo apresentou-se entre eles. A expressão entre eles indica que Satanás era um intruso. Afinal, o diabo não é filho de Deus. Perdeu essa condição quando se rebelou e foi expulso. Há indícios de que após sua queda tenha conservado um limitado acesso à corte divina. Jamais tornaria a pôr os pés no céu, de onde caíra. Mas desde que a reunião acontecesse em outro lugar do universo, poderia aparecer sem convite. E em tais ocasiões, o seu papel era semelhante ao de um promotor, apontando falhas nos homens. E isso perdurou até a morte e ressurreição de Cristo,
quando mesmo esse acesso ocasional lhe foi negado. Apocalipse 12:10. É como um intruso, portanto, que o diabo aparece na história, interpelado por Deus sobre os seus movimentos, e responde de forma evasiva. Estava passeando pela terra. Para Satanás, os elogios de Deus a um servo leal representam uma provocação. Mais do que isso, significam uma dupla oportunidade. A primeira oportunidade que o diabo vê é a de expressar sua opinião sobre o relacionamento entre Deus e os cristãos. Na visão do maligno, tudo não passa de um repugnante jogo de interesses. Por um lado, as pessoas obedecem a Deus e fingem amá-lo para serem abençoadas. Por outro, o Senhor as abençoa a fim de comprar a sua lealdade. Ele não crê que nada possa ser genuinamente bom. A segunda oportunidade que Satanás enxerga na situação é a de molestar Jó. Sendo a própria encarnação do mal, ele não pode deixar passar a chance de prejudicar um homem bom. Certamente, já havia reparado em Jó antes. Havia desejado roubar a sua paz, mas não tivera como importuná-lo, porque o Criador o tinha protegido de todos os lados. Satanás lança o desafio. Estende a tua mão e tira desse teu servo modelo tudo o que lhe deste. Garanto que ele te amaldiçoa e te abandona. O diabo não é ingênuo. Seu problema é ser obcecado pelo mal. E essa obsessão, às vezes, chega a cegá-lo. Foi assim no episódio da rebelião original. Tem sido assim em vários outros momentos da história. Satanás conhece o caráter de Deus, sabe que não tem o poder de enganá-lo. Está ciente de que o Criador é forte e justo. Observa que o Senhor faz todas as coisas concorrerem para o bem daqueles a quem Ele ama. Sabe que se tentar jogar Deus contra Jó, pode acabar aproximando os dois ainda mais. Contudo, ele simplesmente não resiste. Não consegue deixar de tentar. Veja o que aconteceu com Judas, que sob a influência de Satanás traiu Jesus. Ao contrário de Jó, o discípulo seguia o Senhor por conveniência. Quando se deparou com algo que lhe pareceu mais vantajoso, como as 30 moedas de prata, mudou de lado no mesmo instante. Triunfando sobre a cruz e a morte, Jesus se tornou o Redentor da humanidade. Assim, mesmo que a intenção de Satanás fosse outra, os planos de Deus se cumpriram. Somos criaturas livres, intelectualmente conscientes e moralmente responsáveis. Fomos contemplados com livre arbítrio, que é a capacidade de fazer escolhas e responder por elas. Ninguém é empurrado por Deus na direção de atos ruins. Mas quando as pessoas usam mal o livre arbítrio, gerando sofrimento para si e para os outros, Deus se apressa em reverter os seus erros para algum propósito útil. Satanás pensou que estava enganando o Criador, levando-o a prejudicar Jó, a fim de vencer uma aposta. No entanto, ele próprio estava enganado. Deus não precisa fazer apostas, porque não tem nada a provar. Não precisa fazer testes, porque não tem nada a descobrir. A única razão pela qual Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó foi a sua certeza de que poderia tirar daquilo algo de bom. O Senhor amava Jó. Ele tinha planos para a vida dele. A iniciativa de Satanás pode servir a seus planos. Então, o Senhor a permite.
porque as coisas sucederam assim e não de alguma outra forma, veremos até o fim desse propósito. De uma coisa devemos estar certos: o Senhor não é mau. Ele não brinca com as pessoas, não movimenta a vida dela como peças de um tabuleiro. Existe uma diferença entre um Deus insensível e um Deus misterioso. Ela se mostra a princípio apenas aos olhos de quem o contempla. Amém? Então nós vamos orar e pedir a Deus que nós não venhamos reclamar de nada na nossa vida, que ainda que o sofrimento esteja presente nas áreas da nossa vida, nós vamos sempre glorificar a Deus, lembrando que todas as coisas colaboram para nosso bem, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós sabemos, Pai, que Tu és misericordioso, que Tu és bom e que todas as coisas colaboram para o nosso bem. E por isso, nesse dia de hoje, nós apresentamos a Ti a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, o nosso ministério. E sabemos, Pai, que o Senhor é poderoso para mudar e transformar a nossa vida, suprindo cada uma das nossas necessidades, dando-nos vida e saúde, prosperando o nosso caminho. Enfim, Pai, fazendo com que todas as coisas colaborem para o nosso bem. E é por isso que nesse dia de hoje nós entregamos a Ti tudo aquilo que nos pertence. Não iremos reclamar, não iremos fazer qualquer reparo à situação em que convivemos, mas nós temos a certeza que Tu és poderoso para mudar e transformar a nossa história, em nome de Jesus. E tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.